Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. O tênis masculino realizou o seu quarto torneio de nível Masters 1000 da temporada e teve seu quarto campeão diferente. Se lá na quadradura de Indian Wells deu o Carlos Alcaraz, em Miami Jannik Sinner saiu campeão, quando mudamos para o Saibro, vimos aí o sucesso de Stefanos Tsitsipas em Monte Carlo e agora Andrei Rublev faturando Madrid. Claro que o russo deu uma considerável sorte, né? Vamos dizer assim que tudo se encaixou para que o Rublev conquistasse seu segundo torneio de nível Masters 1000. Você se lembra que ele havia ganhado Monte Carlo o ano passado e agora chega a conquista de Madrid, um piso de saibro muito diferente, muito mais veloz. Mas particularmente fiquei bastante feliz pelo Rublev, porque se havia um momento crucial na temporada para ele dar essa virada de mesa, era justamente agora. O Rublev vinha muito mal desde que ele teve aquele problema, aquele incidente de desclassificação, depois com multas suspensas lá em Monte Carlo. O Rublev parecia estar completamente perdido, irritado, fora do eixo, e acho que esse título em Madrid caiu com uma luva para que ele dê uma nova arrancada. Aí às vésperas de Roma e principalmente Roland Garros, já sabemos, com muitos problemas físicos entre os grandes favoritos, então o Rublev de repente se encaixa aí não vou nem dizer zebra, mas é um tenista que corre por fora e pode aprontar aí. O Rublev, nessa sua campanha em Madrid, como eu disse, deu tudo mais ou menos certo para ele, né? Ele teve, na verdade, uma vitória espetacular sobre o próprio Carlos Alcaraz. Claro que o Alcaraz já estava com problemas do braço direito, tanto que logo depois ele abandona Roma, não vai mais para Roma por causa desse problema. E fez também uma partida muito boa contra o Greg Spoor, o holandês, aliás, que será nosso adversário provável de Copa Davis. Ganhou também do Davidovich Fokina, é um jogo bem mais difícil. E teve, vamos dizer assim, a primeira dose de sorte quando ele cruza com o Taylor Fritz. Todo mundo esperava o quê? Esperava ali de um Urcax, um Cerúndolo ou, obviamente, um Zverev, mas esse lado da chave foi bem confuso. Zverev perdendo do argentino em 2 sets, grande atuação do Cerúndolo, que aí em seguida não consegue passar pelo Taylor Fritz, que havia eliminado o Urcax. Então, realmente uma grande sucessão de resultados inesperados nessa área, que acabou sobrando então o Fritz como adversário do Rublev na semi. Aí o Rublev passou por ele sem nenhum problema. E lá na parte de cima da chave, então, uma confusão maior ainda, com o Jannik Sinner desistindo de enfrentar o Félix Auger-Aliassime, outro que estava precisando de um grande resultado, acabou chegando essa final aí praticamente herdado, primeiro por esse WO do Sinner, e depois, quando o Ilya Lerechka joga apenas um set, também abandona na semifinal, né? Então também caiu no colo esse vice-campeonato por Félix Auger-Aliassime. Também pode ser um resultado bom para ele dar uma nova animada, mas ficamos aí com uma série de contusões, uma série de preocupações. Sinner e Alcaraz não estarão em Roma. O Medvedev, que foi quem abandonou, o Medvedev abandonou contra o Lerechka, depois de ganhar o primeiro set, com um problema aparentemente no virilha, que depois falaram que foi quadril, mas ele confirmou Roma, pelo menos foi sorteado na chave, e o Lerechka depois abandona contra o Félix Auger-Aliassime, joga também 6 games, eles jogaram praticamente, né? Então aí o Madrid, além de ter resultados inesperados, deu aí uma série de problemas e de dúvidas do que pode acontecer em Roma, já que o número 2 e 3 do mundo estão fora, e o Medvedev é certamente uma dúvida. Aliás, o Lerechka também ficou fora de Roma, e principalmente para Roland Garros saber se todos esses jogadores terão tempo hábil de recuperação para jogar o aberto francês. Por outro lado, a gente olha o circuito feminino e nós vemos que Iga Świątek ganha já o seu terceiro torneio de nível 1000 só desta temporada, né? Cada vez mais dominante. A Iga já tinha começado bem o ano com um resultado importante na quadradura, né, que é um piso que a gente
que ela já ganhou o US Open, mas sempre há aquela dúvida do que quanto ela consegue se adaptar no piso fora do saibro, e ela já começou a temporada com uma conquista importante lá em Doha, depois migrou para o seu título em Indian Wells, e por fim, agora ela conquista Miami, batendo a campeã Aryna Sabalenka na final. E dos 5 mil da temporada feminina, né, como eu disse, 3 vitórias da polonesa e as outras 2 grandes surpresas, né, uma Jasmine Paolini e a outra Danielle Collins, né. Então a gente vê que as top 10 não estão fazendo grande coisa, e com isso a Iga só abre mais distância, só fica mais confiante. Olha, impedir a Iga de ser tetracampeão em Roland Garros vai ser definitivamente uma tarefa bastante difícil. Estamos aí com Roma começando essa semana, também é um torneio que os favoritos começam a jogar só lá no fim da semana. Vamos ver aí como é que se sai, vou ficar de olho principalmente em Novak Djokovic, que retorna ao circuito, ele só jogou Monte Carlo até agora no saibro, vai se preparar em Roma para tentar aí estar bem pronto para Roland Garros. E o podcast Tênis Brasil desta semana vai bater um papo com a árbitra de ouro do circuito internacional, Paula Vieira Souza. Paulinha esteve no Brasil Tennis Open, um torneio de challenge realizado em Porto Alegre. Um torneio, aliás, muito difícil, foi um grande esforço de organização do Instituto Esportes, que conseguiu levar o campeonato com condições bem difíceis, né? Com muita sorte. A Associação Leopoldina tem uma estrutura inacreditável, cedeu 2 de suas 4 quadras cobertas, 2 quadras que são oficiais ali no que eles chamam de clubinho, né? Que é uma subsede que fica também ali no bairro de Moinhos de Vento. E com essas 2 quadras cobertas, o Instituto de Esportes conseguiu realizar o evento, só conseguiu fazer 2 rodadas em descobertas, né? O resto foi tudo em quadra coberta, mas diante de grandes dificuldades, muita chuva, muito drama, histórias muito tristes sendo vividas lá no Rio Grande do Sul, evitou-se festas, evitou-se cerimônias de premiação. Claro, só tínhamos que cumprir o calendário, e nisso a organização fez um trabalho excepcional, com ajuda e compreensão também dos tenistas. E a gente teve até que sair de Porto Alegre de ônibus fretado, não havia condição nenhuma, ainda continua não havendo condição nenhuma de voos, de sair em voos de Porto Alegre, rodoviária também completamente alagada. Então, o Instituto de Esportes também conseguiu fretar um ônibus de última hora para levar jogadores, árbitros, organização para Santos, que é mais uma etapa de torneio de arte realizado. E, portanto, nessa situação toda, eu estive lá em Porto Alegre e bati um papo com a Paulinha, que você acompanha a partir de agora. Grande prazer estar aqui ao lado de Paula Vieira Souza. Paulinha Vieira, grande personalidade do tênis brasileiro, está aqui presente no Brasil Tennis Open em Porto Alegre, na sua terra, né, Paulinha? Um grande prazer estar aqui do seu lado. Muito obrigado por atender o podcast de Tênis Brasil. Um prazer te rever depois de tanto tempo, né? Verdade, Quanto tempo a gente não se encontrava. E é um prazer também estar trabalhando num torneio em casa, pertinho da minha casa, por mais essa situação que a gente está passando no Rio Grande do Sul, que é muito triste. Mas estamos aqui fazendo um torneio bonito. Sem dúvida alguma. Paulinha, você é assim uma sumidade no tênis, na arbitragem internacional, até porque você foi uma das pioneiras das mulheres a ingressar no circuito, ter esse grande sucesso, chegar à cadeira. Conta para o pessoal que está lá em casa um pouquinho da tua trajetória, a tua história, que eu acho que é muito interessante. Eu comecei a jogar tênis, não venho de família tenista, comecei a jogar tênis com 12, 13 anos, no clube que ainda é do lado da minha casa, onde eu moro. E gostava de jogar tênis, não tinha muito futuro, já sabia que não tinha muito futuro no tênis. Eu era daquelas que gostava de ir pro clube, tá lá socializando e conversando e batendo bola, mas não era... Eu sabia que eu não tinha aquela coisa de treino, não gostava de competir. E aí, quando eu tinha 16 anos, 16 para 17, teve um torneio que era um brasileiro de verão, quando tinha... Era um circuito que tinha da CBT. E uma das etapas foi no meu clube. E aí eu pedi para ajudar a arbitragem. Obviamente eu não podia arbitrar nada, não podia entrar porque era árbitro auxiliar, né? Mas eu não tinha curso nenhum, não tinha nada, só tinha vontade. Mas foi aí mais ou menos o início da carreira. Depois eu comecei, fiz os cursos nacionais de arbitragem da federação, da CBT.
Comecei a ser juiz de linha, né, em alguns torneios. Isso aí foi em 99, mais ou menos. E em 2004 eu tirei a minha primeira certificação internacional da ITF, que é o White Badge, que é o primeiro nível de juiz de cadeira internacional. Depois só foi indo, né? 2006 foi o bronze, 2012 ganhei o silver, que daí já não é mais curso, né? É por tempo de experiência. E em 2018 me tornei a primeira mulher gold da América Latina. Que beleza, né? E como é que está esse espaço para a mulher no tênis, na arbitragem, mas no tênis em geral, né, Paulinha? A gente vê que cada vez mais as mulheres estão ali mostrando a sua competência, mostrando que não há com o que competir, arbitrando os jogos de homens, coisa que a gente não via antigamente. Acho que essa penetração da mulher no circuito de tênis foi muito importante e diferente. Com certeza, quando eu comecei, hoje todos os times, né, de todas as entidades estão desenvolvendo a mulher na arbitragem, né? Tanto a WTA, que foi a pioneira, na verdade, né, de desenvolver projeto de mulheres na arbitragem, mas a ITF, a ATP, todos eles, nos times, têm mulheres e homens. Acho que foi conquistando o espaço e mostrando que o trabalho é o mesmo, independente do gênero, né? Independente do sexo. O trabalho que a gente faz é o mesmo, né? As mulheres são tão capazes de fazer a mesma coisa que um homem faz, né, na cadeira no circuito de tênis. E eu acho que eu me sinto hoje, tudo que eu passei foi muito mais difícil do que a condição que as meninas têm hoje em dia. Eu acho ótimo, ambos os lados. Eu acho que muito do que eu passei, as dificuldades que eu passei, o machismo que eu sofri no início, também me ajudaram a moldar a minha personalidade de quem hoje eu sou. Eu não consigo imaginar se fosse um pouco mais fácil. Não estou dizendo que foi bom ser difícil. Não digo isso, mas eu acho que tudo que a gente passa, todos os passos que a gente passa, vão nos moldando. O que acontece para as meninas hoje, que é uma coisa maravilhosa, é que elas já têm um projeto, né, em todas as partes do tênis, de todas as entidades, de uma ajuda de desenvolvimento. Tem mais mulheres. Eu, quando comecei, não tinha outra mulher no Brasil para ter um espelho, eu perguntava, não sabia para quem perguntar. Eu sou mulher, trabalhava só com homens, me sentia muitas vezes, mas que falta de ter outra mulher aqui para conversar, ou de entender um problema mais feminino, e hoje as meninas já têm isso, e já tem também uma coisa que é muito importante, que é a internet, que é uma coisa básica, que a gente hoje não dá valor, mas na minha época eu não tinha acesso aos árbitros melhores quando eu estava iniciando. Claro. Era um mundinho muito fechado, não tinha internet assim disponível. Então hoje o acesso que elas, por exemplo, têm a mim, eu nunca tive a nenhuma antes. Nesse período, né, de crescimento, de aprender, de ir atrás de coisas, de ir atrás de torneios. Hoje é muito mais fácil. E eu acho ótimo para elas, que é um desenvolvimento diferente do que eu tive, mas que dá mais possibilidades para elas, para visibilidade e para tudo. Você começou arbitrando jogos de mulheres. Em algum momento você arbitrou de homens, foi isso? Eu comecei com homens, na verdade. Eu comecei no infanto juvenil, porque no Brasil tinha poucos torneios femininos. Na época que eu comecei. Tinha muitos challengers, tinha muito future no Brasil, né? Mas não tinha muito feminino. Eu praticamente fazia, quando era árbitro nacional, fazia muito Copa Gerdau, a antiga Copa Gerdau que tinha aqui. Fazia torneios infantos juvenis. Quando eu comecei a fazer os profissionais, eu comecei no masculino, porque não tinha feminino. Então, era um ambiente 99,9 masculino, incluindo os árbitros, né? Sim. Então, eu era a única mulher ali. Imagina, eu tinha lá, 20 anos e era a única mulher no circuito. Até que eu comecei a trabalhar no México, que aí a Associação Feminina de Tênis, que tinha na época lá, me contratou só para os torneios femininos. E aí eu passava 6 meses por ano no México, fazendo parte do time de arbitragem deles para os torneios femininos. Aí sim que eu comecei a trabalhar mais com mulher. E você, no maior tempo, você começou pela WTA também? Com a WTA eu comecei, que na WTA, a WTA ela tem um projeto de juiz de cadeira de Silver e Gold Badge. Porque quando tu não é Silver, quando tu é bronze ainda, tu não é full time juiz de cadeira, porque os bronzes fazem linhas ainda.
Quer dizer, agora a gente tá com essa diminuição das linhas, né? Mas o bronze é aquele cara que vai trabalhar as primeiras rodadas do torneio na cadeira e vai para a linha depois. Dependendo do nível do torneio. Um bronze badge aqui nesse torneio pode fazer até a final, por exemplo. Mas num Grand Slam ele não vai poder fazer. Então, porque tem a hierarquia dos badges, né? Tem um nível. Então, na verdade, o bronze, quando eu comecei a trabalhar mais na WTA, quando eu fui chamada para fazer parte do time, foi quando eu ganhei o silver, que foi 2012. Aí eu fiz parte do time de juízes de cadeira silvers da WTA. Foi aí meu início com a... Tinha trabalhado antes com a WTA, mas não era parte do time deles. Nesses torneios grandes, você lembra qual foi o primeiro masculino que você arbitrou e sentiu algum clima diferente, não? Vou ser sincero, não lembro. Não lembro que jogo que foi, não lembro o primeiro torneio. Se não lembra, já é bom. Exatamente, não deu problema. Exatamente, não deu problema nenhum. Mas com certeza foi Roland Garros, que foi meu primeiro Grand Slam, e eu era bronze já. Mas eu não lembro, mas eu vou te dizer que eu acho que essa parte do machismo aconteceu, por exemplo, comigo, muito mais no Brasil do que fora. Porque lá fora, na Europa, já tinha muitas árbitras mulheres. Sim. Quando eu já era bronze. Aqui no Brasil é que não. América do Sul que não. Entende? Então, e depende muito de onde tu tá, né? Eu acho que é aí o padrão do machismo, né? Esses grandes torneios todos que você fez, você guarda alguma recordação especial, algum torneio que ficou ali no teu coração, algum jogo que ficou mais marcado pra você? Eu acho que torneios, eu sempre digo que não é pela grandiosidade do torneio que nos marca. Eu acho que é uma série de fatores. Tem torneios pequenos que eu tenho uma saudade imensa. Que era o Gramado Open aqui, que era o Challenge Team Gramado, que foi o primeiro torneio que eu trabalhei na minha vida, como juíza de linha, profissional. É um torneio que ainda marca, né, o clube. Quando eu chego no clube, ainda falo assim, nossa, que legal, eu tava aqui, eu tinha 17 anos, fazem, né? Não vou nem falar quantos anos atrás. Mas tem torneios que a gente tem mais conexão. Eu gosto muito de Indian Wells, um torneio que eu gosto bastante. Eu gosto muito de Roland Garros, foi meu primeiro Grand Slam. Eu gosto muito dos torneios do México, que eu passei muito tempo trabalhando no México. Então, eu tenho muito carinho pelos mexicanos, né? Pelo país, pelos torneios. Viajei, imagina, passava 6 meses por ano lá. Eu acho que eu conheço mais cidades do México do que eu conheço no Brasil, de tanto que eu trabalhei e viajei lá. Então, acho que independe, sabe, do prize money, porque as pessoas acham, não, mas tem que ser um Grand Slam, tem que ser um Master. Às vezes não, é uma memória mais sentimental e emocional do que, né, do torneio em si. E acho que talvez o torneio que árbitro nenhum gosta de fazer são os ingleses, os britânicos, por causa da chuva, né? Olha, eu adoro esse torneio, eu adoro. Eu acho que a previsão do tempo deles lá é fantástica. Eles falam, vai chover daqui a 5 minutos, chove daqui a 5 minutos. Acho que é muito preciso, né? Mas eu adoro trabalhar na grama, adoro a Inglaterra. É muito único, né? Sim. Muito único. E agora você está vivendo um novo período, porque agora você é casada com o Fábio Souza, também um grande árbitro brasileiro, com uma filha. Como é que está agora conciliar tudo isso, Paulinho? Agora a gente raramente se encontra, eu e o Fábio, a gente não se vê. A Betânia sempre tem alguém em casa com ela, a gente troca, né? A gente faz turnos, né? Eu, por exemplo, esse ano fiz San Diego e 2 semanas de Indian Wells, ele fez Charleston e Miami. A gente vai fazendo, né? Um vai e outro fica, um vai e outro fica. Aí algumas vezes a gente se encontra, sabe, em casa. Algumas vezes a gente se encontra também viajando lá fora. Mas a nossa prioridade, desde que a gente teve a Betânia, ela viajou conosco desde que nasceu. Tinha 2 meses, foi pra Inglaterra conosco. E até 3 anos. Eu sempre carreguei a Betânia comigo pra onde eu fosse. E depois que ela fez 3 anos, a gente, né, decidiu que ela tem que ter uma rotina, vai pra escolinha, tem amigos. Então a gente faz turnos. E quando ambos não estão, que é no máximo 1 semana juntos, que a gente tá fora... Tem a minha mãe que aí assume ela completamente pra mim, graças a Deus, senão eu não poderia viajar mais. E aí a gente vai se revezando, vai um, outro fica, vai outro fica. A gente vai indo, que eu acho que é uma coisa muito tranquila pra gente, que a gente sempre, nós dois, né, na arbitragem, a gente sabe muito bem o que é estar, o que é ficar. Né? Eu acho que se fosse casada com alguém que tem uma rotina, um padrão de rotina, a pessoa às vezes não entende muito. Tá lá fora, tá jantando fora todos os dias, eu tô aqui em casa com a criança e não sei o que, tá lá fora, tá curtindo, eu tô em casa, não, a gente sabe. Então, tanto é que encoraja o outro, não, tu tá fora, curte, né, tem que trabalhar, mas de noite curte, sai pra jantar, né, dá uma volta na cidade, né, a gente não quer que o outro se prive de fazer alguma coisa porque a gente tá mais em casa, mais, né, acolhida em casa com a nossa filha. Então, acho que é uma coisa que conosco, pelo menos, funcionou muito bem e segue funcionando.
E o tênis está no DNA da Bethânia, não? Olha, espero que ela siga que nem o pai dela, que o pai dela jogava bem, pelo menos, né? Eu espero que, que siga os passos do pai. Ela gosta muito de jogar tênis com o pai. O Fábio tem esse DNA dele, tenístico dele, que é muito, né, muito mais que eu. Jogou profissional, estudou fora, né? Então o Fábio é um baita de um jogador de tênis baiano, né? Então eu espero que todo o DNA dela siga com o do pai, sabe? Puxa todo o DNAzinho do pai do tênis. Você agora volta para o circuito? Volto pro circuito em Roland Garros. Então, tô fazendo aqui o torneio, tô em casa. É a possibilidade, eu posso estar aqui porque eu estou em casa, né? Então, o Fábio tá viajando, o Fábio tá em Roma agora. Eu tô aqui e agora eu tenho mais 2 semanas, né? Que fico pra Bethânia, né? Que daí é a minha função em casa, estar com ela, né? Suprir essa parte do pai e mãe, né? Ao mesmo tempo. E aí eu viajo pra Paris e o Fábio volta de viagem. A gente troca, eu viajo um dia antes dele chegar, a gente não se encontra. Eu viajo no sábado e ele chega no domingo. Tudo esquematizadinho, um calendário perfeito, assim. Um calendário. A gente tenta, né? A gente vai organizando da maneira do possível, a gente vê o que dá pra fazer. Para encerrar, deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade minha. O tenista se aquece para entrar em quadra, dentro de uma preparação e tal. O quadro também tem essa preparação para entrar em quadra, se concentrar? Como é que é o lance, Paulinha? Eu acho que cada árbitro é uma maneira diferente, né? Não posso dizer por todos. Eu posso dizer o que eu faço. Eu gosto muito de ficar um pouco mais quietinha no começo do jogo. Eu gosto de usar muito também o tempo do aquecimento, que são uns 4 ou 5 minutos. Para olhar bem para a bola, ainda mais quadra de saibro, olhar bem o pique, tu já tem um feeling da quadra, tu já tem um feeling daquela marcação, né? Aqui mesmo a gente mudou, né, de quadra indoors, estava com a marcação muito melhor, agora estamos na quadra mais pesada na rua, muda muito a marca, muito a percepção que a gente tem na cadeira. Então a minha concentração eu diria que né, depende de jogos, depende de momentos, tem dias que eu tô mais agitada, tem dias que eu tô mais calma. Então eu tento muito ver como é que eu tô naquele dia para ver o que vai ser necessário para poder entrar na quadra e deixar tudo lá fora, que é o mais importante do árbitro, é se concentrar e estar ali naquele momento, naqueles 30 minutos ou 1 hora ou 2 horas ou 3 horas de jogo, né, ou 4 ou 5, a gente tá ali dentro, porque a concentração vai embora não porque tu não tá lá, a tua mente tá em outro lugar, ou tu tá pensando, ou tu tá na cadeira e, putz, deixei a comida fora da geladeira hoje ou não. Pode ser uma besteira, Sim, claro. Uma besteira, putz, meu Deus, chavei a porta ou não? Né, dando exemplos, mas pode ser uma besteira o que tira a tua concentração por segundos, e aí geralmente quando dá um problema, né? Então eu gosto muito de estar na quadra já um pouco concentrada, me concentrar durante o aquecimento e tentar focar ali, não que eu não possa me, né, dispersar, mas hoje em dia, quando eu sei que eu tô meio que indo para minha cabeça está indo para algum lugar, eu mentalmente falo, Paula, fica aqui. É a minha maneira de voltar em algum momento que ninguém é de ferro, todo mundo dá uma desconcentrada em algum momento, ou o cansaço, ou o sol, ou o frio, ou uma série de fatores, né? Mas esse é o que eu tento usar pra mim. Já fazer uma yoga, alguma coisa assim? Eu tento fazer meditação fora da quadra, até porque eu sou bem agitada, sabe? Então, pro meu marido me aguentar, ainda mais que é baiana, é mais calma, eu tenho que dar uma baixada de bola também. Como é que aguentar esses jogos de 5 sets, 5 horas na quadra? Como é que o juiz faz? Pra ir no banheiro, pra comer, tem sede, tem fome? A gente, quando tem jogos mais longos, tu sabe que vai ter jogos mais longos, né? Eu particularmente não gosto de beber água durante o jogo, bebo muito pouca água durante o jogo. Eu tento me hidratar, antes do jogo também não bebo muita água. Eu tento me hidratar em golinhos pequenos de água no jogo, em lugar mais quente, por exemplo, em Miami, que é mais, por exemplo, mais úmido, né? Mais quente, eu prefiro pouquinhos goles, nunca bebo tipo uma garrafa inteira, raramente bebo uma garrafa de, sei lá, de 500 ml no jogo. Porque, claro, a vontade de ir no banheiro pode acontecer, somos humanos. Sim. Já tive que sair da quadra para ir no banheiro, a gente evita. Se tem que sair, a gente espera um set break ali para sair. Mas às vezes ninguém pode controlar completamente seu corpo. O que tu pode fazer é conhecer o teu corpo melhor, né? E eu faço isso há 20 anos, né? Sou árbitra de cadeira profissional há 20 anos. Eu já sei como é que o meu corpo reage. Não vou comer uma comida diferente que eu nunca comi, em um país que, né, nunca tive aquele tempero, né, dormir bem, à noite dormir bem, acordar bem, tem dias que tu acorda com dor de cabeça, tentar... Somos humanos e a gente tem que tentar, né, fazer um balanço ali para chegar na quadra
dar o teu melhor, tá bem fisicamente, tá bem emocionalmente, tá bem, né, com toda a tua concentração. E se for preciso, o banheiro tá ali, né? Todo mundo pode ir. Depois de 5 horas, o árbitro sai e vai pro massoterapeuta também, igual o tenista faz, não? Porque olha... Vai o quê? Desculpa? Pro massoterapeuta, porque tem que fazer... Eu vou botar essa tua dica lá, gostei bastante. Não temos. Deveria ter. Não temos, no máximo, quando chegar no hotel, a gente pode ver se tem. Tem, a gente sai muito... O nosso cansaço é diferente do jogador, né? A gente... É a postura, é o pescoço para um lado para o outro, tanto é que a gente é bom fazer alongamento no quarto, né? Coluna, pescoço, cervical, porque a gente fica muito tempo. Mas eu acho que o cansaço maior da gente é o mental na quadra mesmo, não é o físico, sabe? É o mental que não é o físico que cansa menos, às vezes cansa muito mais o mental, que é a concentração, sabe? Aquele jogo que tu entra bem, que demora, que tu tem que se resolver 1000 situações, que é quando realmente requerem a tua arbitragem lá. É aquele jogo que geralmente tu sai, assim, ó, sai da cadeira, tu sai da quadra, parece que cai, sabe? Tudo em cima de ti, assim, ok, agora eu posso relaxar, sabe? Paula Vieira, que prazer enorme bater papo com você. Parabéns pelo teu sucesso enorme, o seu e do Fábio, que vocês continuem representando o tênis brasileiro com toda essa dignidade que vocês até hoje fizeram. Obrigada, querido, e obrigada por esse espaço aqui contigo. Foi um prazer te rever e fazer parte desse podcast. Muito obrigada. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.